Olá, sou o professor Rodrigo, da disciplina Administração e Extensão Rural, dos cursos de Agronomia e Medicina Veterinária, e o assunto da nossa aula de hoje é Assistência Técnica e Extensão Rural e Agricultura Familiar. Então vamos lá, gente. Então, a nossa aula de ATER e Agricultura Familiar no Brasil, lembrando que ATER significa Assistência Técnica e Extensão Rural. Então, quais são os temas que nós vamos abordar hoje? Nós vamos abordar o conceito de agricultura familiar, os principais parâmetros que definem a agricultura familiar, a importância da agricultura familiar para o Brasil, diferenças entre o modelo patronal, não familiar, e a agricultura familiar, e a declaração de aptidão ao PRONAF, a DAP, que é o CPF do agricultor. E módulo fiscal, outro assunto da nossa aula de hoje. Então, gente, conceito de agricultura familiar. Qual que é o conceito? O conceito pela lei 11.326 de 2006 é considerado agricultor familiar e empreendedor familiar rural aquele que pratica atividade no meio rural, possui área. Isso aqui é muito importante, gente. Possui área de até 4 módulos fiscais. Mais para frente a gente vai ver o que é um módulo fiscal. A mão de obra da própria família, renda familiar vinculada ao próprio estabelecimento e gerenciamento do estabelecimento ou empreendimento pela própria família. E também, gente, são considerados agricultores familiares os silvicultores, né? Ou seja, o pessoal que se dedica ao cultivo de espécies florestais, eucalipto, seringueira, por exemplo, aquicultores, extrativistas, pescadores, indígenas, quilombolas e assentados de reforma agrária. Então, todas essas categorias podem ser classificadas como agricultores familiares, se preencherem os pré-requisitos, que nós vamos falar mais adiante. Então, gente, conceito da agricultura familiar. A agricultura familiar tem dinâmica e características distintas em comparação à agricultura não familiar, ou seja, a agricultura patronal. Nela, a gestão da propriedade é compartilhada pela família e a atividade produtiva agropecuária é a principal fonte geradora de renda. Tá? Além disso, o agricultor familiar ele tem uma relação particular com a terra, porque além de ser o local de trabalho, a terra geralmente é o local de moradia do agricultor familiar. Tá? E a diversidade produtiva também é uma característica marcante do setor de agricultura familiar. Ou seja, geralmente ele tem uma renda diversificada, não só com um produto, mas com vários produtos ali de agropecuária, né? Então, gente, os principais parâmetros que definem a agricultura familiar. Tá? Primeiro parâmetro: residam na propriedade ou em local próximo, considerando as características regionais. Tá? Então, o agricultor ele pode morar no centro urbano e ter uma propriedade, trabalhar nessa propriedade durante o dia e retornar para a casa dele na cidade só para dormir. Mesmo assim, ele pode ser considerado um agricultor familiar. Tá? Ele não necessariamente tem que morar na propriedade, ele pode morar próximo à propriedade. Tá? Não disponham, sob qualquer forma, área de terra contígua ou não, de no máximo 4 módulos fiscais. Então, o agricultor, para ser considerado agricultor familiar, ele não pode possuir, seja como proprietário, posseiro, arrendatário, mais de 4 módulos fiscais. Tá? Aqui mais para frente a gente vai ver o que é o módulo fiscal. No mínimo 50% da renda bruta familiar nos últimos 12 meses, tá? Essa renda tem que ser comprobatória, os últimos 12 meses, seja originada da exploração agropecuária e não agropecuária do estabelecimento. Então, a renda tem que vir do estabelecimento rural. Observando ainda um rebate de até R$10 mil de renda anual proveniente de atividades desenvolvidas por membros da família fora do estabelecimento rural. Então, ele tem que ter 50% da renda dele, no mínimo, tem que vir da unidade produtiva, tá? Da propriedade dele. Se ele tiver alguma renda fora
Pode ser algum membro da família trabalhar em área urbana, um aluguel, um tipo de renda, ainda tem um rebate de R$10.000 nessa renda para saber se 50% vai ser originário da agropecuária. Modo fiscal. O que seria um modo fiscal? É uma unidade de medida em hectares cujo valor é fixado pelo INCRA, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, para cada município, levando-se em conta o tipo de exploração predominante no município, tá? Se é hortifruti granjeiro, cultura permanente, cultura temporária, floresta ou pecuária. Renda obtida no tipo de exploração predominante, outras explorações existentes no município, que embora não predominantes, sejam expressivas em função da renda da área ou da área utilizada. Tá? O conceito de propriedade familiar, a dimensão de modo fiscal varia de acordo com o município onde está localizada a propriedade. Então, o modo fiscal vai ser variável em todo o território nacional. Nós temos aqui no Brasil um módulo fiscal que varia de 5 hectares até 110 hectares. Geralmente a gente vai encontrar módulo fiscal de 5 hectares onde as propriedades predominantemente são pequenas, tipo no sul do Brasil. Já 110 hectares, isso aqui vai ser no norte do Brasil ou no centro-oeste, onde as propriedades são muito grandes. Tá? Então vamos lá, aqui na nossa região, as áreas, os municípios que a economia rural predominante é o café, elas tendem a ter um módulo fiscal menor. Então, Manhuaçu, Manhumirim e Caparaó, o tamanho de um módulo fiscal seria 24 hectares. Então, 4 módulos fiscais seriam 96 hectares para esses 3 municípios. Então, para ser agricultor familiar em Manhuaçu, Manhumirim ou Caparaó, o produtor não pode ter mais que 96 hectares de terra. Ok? Em Ipanema, Mutum e Pocrane, a principal atividade agropecuária seria a pecuária. Então, pecuária exige tamanhos de áreas maiores. Então, desses 3 municípios, o módulo fiscal são 30 hectares. Então, 4 módulos dá 120 hectares. Então, o produtor, para ser agricultor familiar nesses municípios aqui que eu citei como exemplo, eles não podem ter área maior do que 120 hectares de terra. Ok? Então, vamos lá. Os principais parâmetros que definem a agricultura familiar, outros parâmetros, né? Tem o trabalho familiar como predominante na exploração do estabelecimento, tá? Utilizando mão de obra de terceiros de acordo com as exigências sazonais da atividade agropecuária. Por exemplo, o café na época de colheita, pecuária, época de encher silo, que demanda uma quantidade de mão de obra maior. Isso que seria de acordo com a exigência sazonal da atividade. Podendo manter empregados permanentes em número menor ou igual ao número de pessoas da família ocupadas com o empreendimento familiar. Ou seja, o número de membros da família que trabalham na propriedade tem que ser sempre maior, tá, do que o número de empregados contratados. Ok, gente? Então, se a família tiver 3 membros da família trabalhando na propriedade, ela pode ter 2 empregados contratados, 2 funcionários. É obtido renda bruta familiar nos últimos 12 meses de produção normal, que antecede a solicitação da DAP, né, declaração de aptidão ao PRONAF, de até R$415.000 anuais. Ou seja, gente, agricultor familiar não necessariamente seria aquele com baixa renda. O produtor, ele pode ser enquadrado como agricultor familiar e ser um produtor bem sucedido. No caso aqui, com uma renda de até R$415.000 anuais, bruto, né? Considerando neste limite a soma de 100% do valor bruto de produção, 100% do valor de receitas recebidas de atividade integradora e das demais rendas provenientes de atividades envolvidas no estabelecimento e fora dele, recebida por qualquer componente familiar. Excluir os benefícios sociais. O que seria benefício social? Então a gente exclui dessa renda aqui a aposentadoria rural, por exemplo, tá? E os provenientes de previdenciários decorrentes de atividades rurais.
Então, gente, os pescadores artesanais, nós falamos lá atrás que podem ser classificados como agricultores familiares também, tá? Então, pescadores artesanais que se dediquem à pesca artesanal com fins comerciais, explorando a atividade como autônomo, com meios de produção próprios ou em regime de parceria com outros pescadores artesanais. Extrativistas, tá? Aqueles produtores que desenvolvem atividade extrativista, tem muito no norte do país, tá? Silvicultores, que cultivem florestas nativas ou exóticas e que promovam o manejo sustentável daquele ambiente. Integrantes de quilombos, tá? Aqui na região, acho que não tem quilombo, mas se tiver na área que vocês possam estar trabalhando, se tiver quilombo e o integrante desse quilombo que desenvolver atividade agropecuária pode solicitar o enquadramento como agricultor familiar. Povos indígenas também que se dediquem à agropecuária, se ele enquadrar como agricultor familiar, ele pode ser enquadrado. E aquicultores, o que seria aquicultores? Que se dediquem ao cultivo de organismos que tenham na água seu normal ou mais frequente meio de vida, e explorem a área não superior a 2 hectares de lâmina d'água, ou seja, criação de tilápia, por exemplo, de caramujo, de peixe ornamental, tá? De ostra, planta aquática. Essas atividades são classificadas como aquicultores. Se for mexer com tanque e rede, que ocupe até 500 metros cúbicos de água, ok? Então vamos lá, declaração de aptidão ao PRONAF. A DAP, né, a sigla DAP, identifica o produtor como agricultor familiar. É o principal documento de identificação e qualificação do agricultor familiar. Então, o agricultor familiar ele tem que solicitar a DAP no órgão da assistência técnica da extensão rural. Aqui em Minas a gente tem a Emater, tá, que emite a DAP, e alguns sindicatos de trabalhadores rurais que podem emitir essa DAP. Então, a DAP foi criada para identificar e qualificar esse agricultor familiar. Por que é importante a DAP? Porque ela permite, gente, acesso a 15 tipos de políticas públicas diferentes. PRONAF, o PAA, né? O PNAE, Plano Nacional de Aquisição de Alimento para Merenda Escolar, Assistência Técnica de Extensão Rural Gratuita, ATER, né? Programa Garantia Safra, Seguro da Agricultura Familiar, o Minha Casa Minha Vida Rural. Todos esses programas são exemplos de políticas públicas voltadas para o agricultor familiar. E só tem direito a essas políticas públicas quem enquadrar na DAP, tá? Na Declaração de Aptidão ao PRONAF. Então, aqui o exemplo da Carta de Aptidão ao PRONAF, da DAP, todos os documentos pessoais, né, do produtor e do cônjuge, ok? Aqui seria a parte de enquadramento de renda da propriedade, tá? Então, gente, quais são as principais diferenças? Aqui são as principais diferenças da agricultura patronal para a agricultura familiar, tá? Uma das diferenças aí, depois vocês podem ler com mais devagar, com mais atenção. ênfase na especialização, agricultura e modelo patronal, ou seja, não familiar, e no modelo familiar, ênfase na diversificação da produção, tá? A agricultura familiar, gente, 85% dos estabelecimentos aqui no Brasil são da agricultura familiar. Só que esses 85% de agricultores familiares só ocupam 25% da área total do país, ou seja, muitos produtores em uma área muito pequena. O restante, 15% que não são agricultores familiares, que são empresariais, ocupa o restante dos 75% do território nacional. A gente vê a disparidade, tá? O pessoal ocupado, aqui no Brasil, 75% da ocupação agropecuária são agricultores familiares. Então, ela ocupa o pessoal no campo, ok? Os principais produtos da agricultura familiar são os utilizados na alimentação básica: mandioca, feijão, milho, café, tá? A agricultura patronal, ela preocupa muito com produtos tipo exportação, soja, milho, por exemplo, algodão, ok? Mais alimentos básicos aí, desenvolvidos pela agricultura familiar.